Nós saudamos a você com a paz do Senhor Jesus, você que tem enviado as suas participações para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, a nossa programação semanal, domingo às 15 horas, onde apresentamos o resultado do seu trabalho e de tantos outros milhares, centenas de irmãos das nossas igrejas que têm estado realmente comprometidos com esta tarefa, que tem trazido tanto crescimento e amadurecimento espiritual para a sua igreja. Nesta semana, na nossa escola bíblica desta manhã, nós estamos dando sequência aos tópicos relacionados à reforma religiosa do século XVI, sendo que nesta manhã a nossa ênfase foi ao sacerdócio universal do crente. Então, todas as perguntas foram relacionadas a este tema, que foi muito bem discutido durante a semana entre os servos, os pastores, obreiros, e mais de 1000 vídeos, como sempre falamos, muitos vídeos realmente, um material excelente temos recebido, e nós vamos passar aqui alguns desses vídeos, até porque isso nos edifica muito, porque temos visto o alcance que o nosso povo tem tido a respeito daquilo que o Senhor tem orientado para a sua obra, não é mesmo? Então vamos ser objetivos? Vamos aqui então à primeira pergunta, que diz assim: nos textos bíblicos de Efésios capítulo 2, verso 8, Efésios capítulo 4, verso 7 e Romanos capítulo 5, verso 2, a fé poderá se fortalecer na doutrina do Velho Testamento, que envolve os 4 elementos litúrgicos daquele culto? O objetivo é que você faça um comentário acerca do valor profético desses 4 elementos. Então, o primeiro elemento do culto do Velho Testamento é o Cordeiro. E quem vai trazer a resposta objetiva, mas muito importante para nós, é a jovem Geisa e seu irmão Aleph Correia, que é de Porto Seguro, do grupo de acessibilidade. Então, vamos assistir com atenção, é simples, é objetivo, mas mostra como todos estão alcançando o propósito do Espírito Santo. Vamos assistir. Pai, Senhor, irmãos, eu sou Geisa, esse é meu irmão Aleph, e nós somos de Trancoso, Ministério do Pastor Júlio. E o Aleph é do grupo de acessibilidade, ele estará respondendo a primeira pergunta sobre o Cordeiro. O Aleph, antes no culto, lá no Velho Testamento, precisava de um cordeiro, uma ovelhinha, para poder morrer pelo pecado do povo. Só que hoje nós temos um cordeiro eterno. Quem é esse cordeiro eterno? Jesus. E o Senhor Jesus, ele morreu aonde? A cruz. Morreu na cruz por nós, né? Para dar o que a nós? Salvação. E lá em João 1, 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus, ele é o nosso Cordeiro, né? Nosso Cordeiro eterno. Pai, Senhor, irmãos. Olha a mão. Então, meus irmãos, vimos aqui a participação do Aleph com a ajuda de sua irmã Geisa. A pergunta realmente é uma pergunta simples, direta, e a resposta foi objetiva, mas o que nos alegra é vermos todos os compartimentos da igreja, se é que posso nominar assim, envolvidos neste trabalho e alcançando aquilo que o Senhor tem determinado para esse momento. Realmente muito boa a participação dos nossos queridos e a alegria deles em participar. Um abraço para o nosso querido Aleph Correia e para a sua irmã. O segundo elemento do culto do Velho Testamento é o templo. E nós vamos ver agora a resposta da jovem Ludmila Caetano. Preste atenção na resposta que ela vai trazer, muito completa, muito interessante, traz o ensinamento do Senhor para nós. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à letra B da pergunta número 1, eu irei falar aqui o valor profético do templo. Bom, assim como diz em 1 Coríntios 3,16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo, ele tipifica as nossas vidas, né? O valor profético dele fala da vida do homem. Porque no Velho Testamento o Senhor disse que em 3 dias derribaria o templo e o faria de novo. Mas os homens não acreditaram. Só que assim é com as nossas vidas. Quando o Senhor, ele nos transforma, quando em nós há o processo, né, do 3º dia, quando nós somos transformados pela Trindade e nós começamos a andar em obediência e em santificação pelo Espírito Santo, nós nos tornamos templo do Senhor, templos do Espírito Santo. Porque o Senhor, ele nos comprou com um alto preço.
Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, assim como diz em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por um alto preço. Jesus pagou este preço por nós, para que hoje nós possamos ser templos do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não disse, irmãos, que a resposta da Ludmila seria uma resposta muito interessante, muito completa, abrangente, como todos os jovens que têm participado. E ela faz aqui uma observação que nos chama a atenção. Ela fala do processo do terceiro dia, não é? Quando Jesus saía do templo e os discípulos, admirados da beleza daquela estrutura, falam com ele sobre aquela maravilha e o Senhor diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Derrubai este templo e ao terceiro dia eu o reedificarei. Ela faz esta menção e ela faz uma comparação interessante, porque Jesus foi aquele que reedificou a estrutura toda no terceiro dia, não do templo do Velho Testamento, mas agora sendo ele aquele que surgiria para uma nova aliança através do seu sangue. E por conta deste sacrifício, por conta da morte e da ressurreição, ao terceiro dia, hoje você é templo do Espírito Santo, porque no derramar da sua vida, ele traz na sua ressurreição também o cumprimento da sua promessa. Não vos deixarei órfãos, mas envio sobre vós o meu Espírito. E hoje, então, a igreja, cada um dos servos, das servas, é templo do Espírito Santo. É muito interessante a sua colocação quando ela fala do propósito de Deus estar se revelando no meio do seu povo. E é isso que acontece hoje com a igreja, corpo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ludmila, muito boa a sua colocação, tem sido bênção para todos nós. Nós temos também o comentário de uma senhora, Keila Finotti, aqui do Rio de Janeiro, acerca do mesmo elemento, o templo. Vamos assistir também com atenção. Letra B. O templo com referência ao tabernáculo. A referência bíblica está no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, que diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O propósito de Deus, quando revelou o tabernáculo, era morar no meio do seu povo. Deus revelou cada detalhe da construção do templo e a sua maneira de se aproximar e como deveríamos e poderíamos o encontrar. Deus nos trouxe para perto e pela mediação e sacrifício aceitável do Senhor Jesus, então o símbolo da obra do Espírito Santo, revelando a salvação e habitação de Deus entre o seu povo. Pelas 7 lâmpadas do candelabro, que é uma figura do Senhor Jesus como a luz do mundo, mas o azeite, o Espírito Santo, nas lâmpadas, fez manifestar essa luz no mundo, que é a obra de Cristo. Foi no templo que Deus revelou o mistério da Igreja Corpo de Cristo, o governo do Espírito Santo, a comunhão e a sua abundante graça. O tabernáculo foi chamado a tenda da congregação porque Deus se fez presente, porque Deus reuniu o seu povo. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Nós vamos percebendo como as respostas vão se cruzando, entrelaçando, porque, na verdade, a base é a mesma, é a revelação do Espírito Santo para a sua igreja. Então, a nossa irmã Keila fala também, faz a menção ainda mais direta de Deus habitando no meio do seu povo. Ela faz uma observação também muito interessante, muito importante, que é Jesus, a luz do mundo. E aí nos lembramos do texto que diz, da profecia que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Louvado seja o nome do Senhor. E também faz a observação da igreja como corpo de Cristo. Vejam, irmãos, que nós não estamos aqui em busca de novidades, mas sim da certeza, da confirmação de que o nosso povo está entendendo o que o Senhor tem falado nesta hora. Porque é esta igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que tem a luz da vida presente, que tem a operação do Espírito Santo, é esta igreja que vai ser arrebatada. E entender isto neste momento profético, que é o momento do final, dos últimos dias da igreja, entender isso é muito importante para nós, porque está sedimentando o nosso caminho para sairmos deste mundo, deixar este corpo mortal, este templo mortal, mas entrarmos nas habitações celestiais do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos agora o terceiro elemento, que é o sumo sacerdote. Temos o comentário do jovem Patrick Teixeira, de Catité, da Bahia. Vamos assistir também com atenção. No culto litúrgico do Velho Testamento, o sumo sacerdote ministrava perante o seu Deus em favor do povo. Uma vez por ano, no chamado dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios e acessava o lugar santíssimo no tabernáculo, para que o pecado que fazia a separação entre Deus e o povo fosse expiado e o povo, liberto dos seus pecados, fosse aceito por Deus. Esse ritual do Velho Testamento apontava profeticamente para a vinda de um sumo sacerdote eterno. Conforme lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então Jesus Cristo veio a esse mundo para cumprir o plano profético de salvação do homem. Jesus sozinho ministrou um único sacrifício, perfeito e agradável a Deus. Em morte de cruz, ele derramou seu próprio sangue para perdão dos pecados de todo mundo. E assim não necessitamos de uma boa religião ou até de um homem eloquente, um homem culto, para nos achegarmos a Deus. Hoje nos achegamos a Deus em inteira certeza de fé quando clamamos pelo sangue e sacrifício de Jesus. Temos ousadia de irmos até a Deus, alcançarmos os mistérios da graça de Deus, e assim a nossa fé ela é renovada e fortalecida através do nosso único e suficiente sumo sacerdote, Jesus Cristo. A paz do Senhor. Vimos então, meus irmãos, a resposta do Patrick, algumas observações realmente muito importantes e interessantes que ele fez. Ele fala de Jesus como o sumo sacerdote eterno, ou seja, aquele que veio da eternidade para uma vez por todas cumprir um único sacrifício, encerrando nele toda a velha aliança, todo o pacto da velha aliança, trazendo sobre si todo o pecado, toda a transgressão do homem para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confessa as suas falhas. E então ele usa um texto muito interessante, que eu recomendo aos irmãos depois voltarem a ele e meditarem nesse texto, Hebreus, capítulo 9, dos versos 11 e 12. Muito interessante. E ele fala ainda, um sacrifício perfeito, agradável a Deus, aonde o homem, ou seja, eu, você, não dependemos de uma boa religião, não dependemos disso, não dependemos de cultura religiosa, não. A nossa dependência está no mistério. E hoje a igreja entende este mistério revelado através da palavra do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, aonde nós entendemos que Jesus é o nosso único mediador e toda a sua palavra, porque Ele é a palavra da vida, é suficiente para nos levar direto à presença do Pai. Muito boa a colocação do nosso irmão. Vamos então agora ouvir também a respeito do sábado. Uma senhora tem sempre participado conosco aqui, Adriana Daltro. Então já falamos sobre o Cordeiro, já falamos sobre o templo, já falamos sobre o sumo sacerdote e vamos agora, a respeito do sábado, também ver o próximo vídeo. Adriana Daltro, de Brumado, Bahia. Vamos ouvir, vamos assistir com atenção. A paz do Senhor Jesus, irmão, respondendo aqui a pergunta 1. Profeticamente, o Cordeiro aponta para a pessoa do Senhor Jesus. O templo é o nosso coração, o lugar de habitação do Espírito Santo. O sumo sacerdote aponta para Deus Pai. E o sábado, profeticamente, aponta para o descanso espiritual que temos no Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, meus irmãos, vejam só que interessante a resposta que a nossa irmã Adriana trouxe. Muito importante a colocação que ela fez de tudo que ela falou. O que nos chamou a atenção é quando ela diz que a igreja descansa na obediência. Você está entendendo a profundidade disto? O que é descansar na obediência? É quando eu digo não ao meu eu. Quando eu digo não aos meus conceitos, ao eu acho, eu penso, eu entendo.
quando eu obedeço à voz do Senhor, vem o verdadeiro descanso para a minha alma. E é por isso que o Senhor tem nos ensinado acerca disto. Quando Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve e suave. Ou seja, o descansar da obediência é quando eu estou confiando a minha vida nas mãos do Senhor, quando eu estou na dependência dEle, negando o meu eu, negando as minhas razões, os meus conceitos, mas estou dando a voz do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Ele opera a bênção de alegria, Ele opera a bênção de paz, de refrigério, de libertação, de gozo, porque o desobediente não vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para o obediente, é para aquele que dá ouvidos à voz do Espírito Santo e cumpre. Não é apenas ouvir, é ouvir e colocar em prática. Nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o jugo que recebemos do Senhor não é pesado, pelo contrário, é libertador. Muito boa colocação da nossa irmã. Nós precisamos a cada dia descansar, sim, na obediência. Quando eu obedeço, eu estou sendo liberto. Quando eu obedeço, eu estou sendo renovado, eu estou sendo transformado e as bênçãos do Senhor se acumulam sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também mais uma participação da senhora Edivane Cabral, de Manaus. Vamos assistir também com atenção. Irmãos, eu fiquei com o valor profético acerca do sábado. Eu quero ler um texto aqui no Velho Testamento, primeiro, Neemias 13, verso 17, que diz o seguinte: E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Agora eu vou ler em Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A comparação que eu quero fazer nesses dois textos é que o homem, ele só pode descansar no Senhor. O Senhor, ele é o seu sábado quando há a presença do Espírito Santo. O primeiro texto que eu li, que está em Neemias não estava presente. E nós que já estudamos bastante na EPD esse livro, nós lembramos aqui os abusos que aconteceram quando ele se afastou, que relata no capítulo 13, como o impedimento do louvor. Eliasibe permitiu que Tobias trouxesse os móveis e aconteceu essa profanação do sábado. Porque quando o homem escolhe viver religião sem a presença do Espírito Santo, não há descanso para a alma. O que há é muita confusão, contenda e tormento. Mas o texto de Mateus é a história, é o que a igreja vive. A igreja, ela descansa, o Senhor é o seu sábado, porque o Espírito Santo do Senhor está presente. Amém. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós retornamos agora com a resposta da Edivane, a senhora Edivane Cabral, de Manaus. Vejam como as respostas vão se encaixando em uma mesma linha, porque a fonte geradora é a mesma, o Espírito Santo. E ela faz uma comparação interessante sobre uma fala de Jesus: tomai sobre vós meu jugo, já mencionamos antes, com os abusos que aconteciam no Velho Testamento, ou seja, na verdade, nos dias de Neemias, não é? Quando houve a profanação do templo e das coisas do Senhor. E ela faz aqui uma observação muito interessante, preste atenção. Ela diz assim: viver a religião não traz descanso, traz confusão. Às vezes, o homem quer se justificar diante de Deus vivendo, na verdade, uma rotina que não tem vida. Uma rotina, rituais que ele coloca em prática, que eles são ensinados, mas que não trazem vida. Pelo contrário, fazem dele, na verdade, um dependente daquilo que ele não sabe qual é o resultado. Isto é viver religião. Mas quando o homem vive na direção do Espírito Santo, na obediência, na graça do Senhor, ele encontra o verdadeiro descanso. Quando, por exemplo, nós aprendemos do Senhor acerca dos valores ou do valor do clamor pelo sangue de Jesus, nós não estamos fazendo aqui uma rotina, uma religião. Pelo contrário, nós estamos vivendo uma experiência que tem evidências reais na minha vida e na sua vida. E todo aquele que tenta combater isso, na verdade, já perdeu o sentido, já abandonou por completo a experiência que um dia viveu. A igreja fiel, ela vai entrar na eternidade, sabe como? Lavada no sangue do Cordeiro.
Por isso, repito mais uma vez a expressão da nossa irmã: viver a religião não traz descanso. Hoje nós podemos dizer, temos encontrado descanso porque vivemos uma obra viva, revelada do governo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos agora uma outra pergunta que vai ser respondida por um grupo de acessibilidade, de Libras também. É pecado guardar um dia da semana? Qual? Que eu quero chamar a atenção aqui, porque a resposta é muito objetiva, é a participação desses irmãos. A jovem Camille Billy, de Maricá, Rio de Janeiro, da acessibilidade, na verdade, de Libras, da jovem Viviane Cavalcante, de Camocim, Ceará, também Libras, e da jovem Vitória Camanho, de Maricá, Rio de Janeiro, do grupo de acessibilidade. Vamos assistir a essas 3 participações, porque nos alegra ver que todos os grupos da igreja, como diz, têm estado envolvidos neste trabalho. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. Só Jesus nos dá descanso. Trabalho é importante, mas não é somente no sábado que nós vamos dedicar ao Senhor. Temos os nossos compromissos, a obra do Senhor, ela necessita de cuidados, a igreja precisa de limpeza, precisamos estar na presença do Senhor, porque Ele é quem nos traz a paz. Então, Jesus é o nosso descanso. E nós, como servos, precisamos ter essa atenção, estarmos cheios do Espírito Santo, com o nosso coração limpo, aberto, porque só o Senhor Jesus nos dá paz e nos dá descanso. E isso é todos os dias. Estarmos na presença do Senhor, na igreja, trabalhar na obra do Senhor, isso é o que nos traz paz. Amém? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Viviane e moro em Camocim, no estado do Ceará. A paz do Senhor Jesus invade o nosso coração e o pecado é retirado. E a bênção de estarmos na presença do Senhor é derramada sobre nós todos os dias. O Senhor concede descanso a todos, sejam eles surdos ou ouvintes ou surdos cegos. O Senhor alivia a nossa alma, porque o Senhor é o nosso descanso. E todos os dias podemos estar na casa do Senhor, interagindo com os irmãos, ajudando na limpeza. E o Senhor concede a nós o alívio, concede descanso. Nas orações, o Senhor atende, nos visita, nos perdoa. E a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Meu nome é Angélica. Meu nome é Vitória. Nós somos da igreja de Maricá, Rio de Janeiro, pastor Sérgio Ricardo. Vitória, é pecado guardar um dia da semana? Não. Então por que nós não guardamos? Se em Êxodo 20, versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não guardamos o sábado porque na nova aliança tudo se consumou em Jesus. Jesus é o nosso descanso, nossa santificação. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Então, meus irmãos, viram como é importante a participação, do nosso grupo de Libras, do grupo de acessibilidade. Inclusive, os irmãos de Maricá têm feito um trabalho muito importante nesta área de acessibilidade. Mas apenas 2 observações interessantes. A Camille fez uma observação dizendo o seguinte: descanso traz paz. É isto mesmo.
descansar no Senhor traz paz. E uma vez que vimos na resposta anterior que descansar no Senhor é obedecer, obedecer ao Senhor nos traz paz. Maravilhoso isso, muito bom mesmo. A Viviane, ela fala do alívio da alma, né? Do Senhor que traz alívio à nossa alma todos os dias e para todos. Ela ainda cita surdos, aqueles de necessidades especiais, aqueles que não têm nenhuma forma de deficiência. Traz paz estar na dependência do Senhor. E a Vitória, ela faz uma observação também dizendo: tudo está consumado. Jesus consumou todas as coisas na cruz do Calvário para nos trazer hoje esta paz. Então, queridos, vamos agora à nossa última pergunta, que diz assim: qual a diferença entre guardar o sábado da lei e o descanso da graça em Jesus? Temos aqui duas participações. A primeira é da intermediária Júlia Xavier Coppi, de Paraíba do Sul. Vamos assistir então. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Júlia, eu sou da Igreja de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vim responder a pergunta de número 3. O sábado foi dado aos judeus para guardarem segundo a lei de Deus, sem trabalho, com apenas o descanso. Mas o descanso da graça em Jesus nós alcançamos por meio da fé, quando aceitamos Deus em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, encontramos em Efésios 2:8. E pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Júlia, a paz do Senhor Jesus. Um abraço a você e a todos os nossos irmãos da Igreja de Paraíba do Sul. Um abraço a todos os queridos. Júlia fez uma observação realmente interessante. Quando ela fala do sábado do Velho Testamento, era o descanso relacionado tão somente ao trabalho. Mas quando ela fala do descanso no Novo Testamento, nós descansamos pela fé em Jesus. Então é o descanso da alma. É o descanso de todos os dias de uma alma remida, lavada pelo sangue de Jesus. Muito boa a sua colocação, Júlia. Vamos agora à nossa última participação de hoje, a jovem Gabriele Moraes, de Ibirité, Minas Gerais. Vamos assistir também com toda a atenção. Em resposta à pergunta 3, vemos que o sábado da lei foi uma ordenança do Senhor para o povo de Israel, para que, segundo o concerto da lei, o povo pudesse descansar e se purificar, como está em Êxodo 31:13, que diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Mas, agora, no concerto da graça, onde através do sangue de Jesus, nós os gentios também temos acesso à salvação, fomos eleitos para a salvação, todos os dias é dia de paz e de descanso e de purificação, porque todos os dias temos descanso no Senhor Jesus, que diz assim em Mateus 11:28, Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vimos aqui a resposta da jovem Gabriele. Ela faz então a comparação, falando do descanso do Velho Testamento ou do culto do Velho Testamento, que era para purificar, na verdade, e para trazer um descanso. Mas ela fala também agora em relativo à igreja. O nosso descanso está na nossa santificação no Senhor todos os dias. Como todos têm respondido, porque realmente é esta a revelação do Senhor para o seu povo, o seu ensinamento, descansamos em Jesus todos os dias. Fomos eleitos para este descanso. Nós glorificamos muito ao nome do Senhor por cada participação. Muitos outros vídeos gostaríamos de apresentar, mas o programa ficaria muito extenso. Então selecionamos alguns aqui para que pudéssemos comentar a respeito deles nesta tarde. Você que está nos assistindo, se tem enviado seus vídeos, continue enviando. Trabalhe na sua igreja, junto aos jovens, ao pastor, aos obreiros. As irmãs, as senhoras têm trabalhado bastante também, mas não deixe de enviar as suas respostas, o seu vídeo, o quanto antes, para que tenhamos tempo de selecionar em meio a uma quantidade tão grande. Daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto, nossas igrejas estarão abertas para louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor e levarmos o nosso visitante. Lembrando que neste mês estamos orando pelas autoridades constituídas do nosso país, para que haja salvação, para que haja o governo do Espírito Santo na vida deles, enfim, benefício para toda esta nação e para o povo do Senhor. E aqueles que não podem estar ainda nos cultos presenciais, às 20 horas, a nossa transmissão pelo YouTube.
Nós queremos deixar aqui o nosso abraço a todos. Contamos com a sua presença, com a sua participação no nosso próximo encontro, domingo que vem, às 15 horas. A todos, a paz do Senhor Jesus.